Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia, que seja maravilhoso. Que você tenha um dia cheio de favor e veja a glória de Deus onde for, em tudo que fizer. E que a sua caminhada seja de glória em glória, que você tenha progresso. Porque progresso é igual a felicidade. Não dá para você estar feliz sem ter progresso, não é? O progresso é maravilhoso, você vê sua vida progredindo, tudo caminhando, você está crescendo e está mais sábio, mais inteligente, mais produtivo, mais frutífero, não é? É assim, com mais discernimento, com uma visão mais ampla, com conhecimento de Deus ainda mais profundo, revelado, em nome de Jesus, que você tenha essa caminhada progressiva, que tudo cresça na sua vida, né? Em nome de Jesus, que tudo cresça, que a sua jornada seja assim, ó, sempre de glória em glória. E o que não é comum hoje, que se torne comum. O que não é comum, que se torne comum. Não é essa a promessa? Eu sinto no meu espírito que o Senhor quer tornar comum o que não é comum. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro tão numeroso, quanto as figueiras bravas da Cefelá. O rei fez que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros como as figueiras das planícies. Comuns. Não era comum. Se tornaram comuns. O que não é comum na sua vida? Que Deus quer tornar comum. Por 7 anos, eu vivi doenças e doenças. Não era comum eu dormir uma noite inteira. Não era comum eu ficar sem algum enfrentamento na área da saúde. Havia um espírito de enfermidade na minha casa, que principalmente atacava o Murilo. Era um espírito. Então não era comum a saúde, não era comum a noite inteira. Eu cheguei num ponto de achar que eu nunca mais ia dormir uma noite inteira. Eu não sabia o que era dormir uma noite inteira. Toda noite acontecia alguma coisa. Durante aqueles 7 anos. Então, sabe, assim, você estar numa situação, numa circunstância, que você já não está mais aguentando. E parece que aquilo nunca vai mudar. Pois é, mudou. Mudou. Eu me lembro claramente quando o Senhor falou ao meu coração. Terminou. Você não vai mais passar por isso. Gente, a partir dali, a saúde passou a fazer parte da minha casa. E eu passei a dormir a noite toda. Não tinha mais aquelas situações que um menino acordava, outro, uma coisa acontecia, porque era toda noite. Então, eu passei a dormir
Na minha casa, a noite passou a ser de paz. Nós passamos a ter noites abençoadas, com sono tranquilo. A saúde passou a habitar a minha casa. Não era comum. Se tornou comum. Aliás, eu posso contar para você tantas coisas que não eram comuns. Tantas. Por muito tempo, poder ir no mercado e comprar o que eu queria, não o que eu podia, o que dava, sabe? Não era comum. Até que aquilo mudou. Mudou. E eu passei a comprar o que eu queria, não o que dava, não o que eu podia. Se tornou comum não olhar preço, colocar no carrinho. Se tornou comum. Comum. Outra coisa que não era comum na minha vida. Carro não quebrar. O comum era quebrar ou faltar o combustível. E eu já contei aqui, né, do testemunho, eu já dei o testemunho de quando eu falei com Deus. Eu estava no 147 e o carro quebra exatamente na principal avenida da cidade onde nossos familiares moravam e que nós tínhamos vivido. E nós fomos visitar a família e o carro quebrou exatamente naquela avenida, de frente para uma lanchonete conhecida, onde as principais pessoas que conheciam a gente estavam lá. E eu estava no banco de trás, com o Fernandinho ainda pequeno, bebê, o Mu, para variar sempre com alguma coisa, né? E o meu irmão, o Osmar, e o meu irmão na frente. E eles tiveram que descer para empurrar aquele carro, aquele constrangimento, aquela vergonha. E ali eu fiz uma oração. Né? Sabe aquela oração que, tipo a Diana, que você geme, as lágrimas caem, aquelas lágrimas doídas. O coração está doído de tanta vergonha, porque eu estava tão cansada daquilo. Acaba combustível, e carro quebra, e acaba combustível. Era sempre uma coisa nova acontecendo, né? Ou não nova, né? Não tinha nada de novo, na verdade. Era sempre alguma coisa ali. E eu orei ao Senhor. Falei com Ele, assim, derramei meu coração. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? Eu te busco, eu sirvo ao Senhor. Eu não quero mais passar por isso. Me tira disso. E ainda fiz aquela oração de dizer, olha, Senhor, quantos ímpios estão aí, ó, que dava para olhar, eu olhava, estava ali, né? Parou bem do lado ali daquela lanchonete, o povo bebendo, e festa e música e tal. E a minha vida era para Deus. E eu falei, não, Senhor. E eu fiz aquela oração mesmo, assim, que o meu coração doía, estava partido ali. E eu ouvi claramente, você nunca mais vai passar por isso. E foi impressionante. Nunca mais na minha vida eu passei por aquele tipo de situação. Nunca mais. 3 meses depois, de forma milagrosa, nós conseguimos trocar aquele carro por um pouco melhor. E assim, foi até interessante, porque tinha tantas coisas para serem arrumadas, e aí clamando ao Senhor, e o Senhor me fez aquela promessa. E 3 meses depois nós voltamos para visitar nossos pais, e já voltamos num carro melhor. Nós
tínhamos feito compras de roupas novas e dívidas tinham sido pagas e tínhamos feito uma compra enorme que não coube na minha assistência. Nós estávamos vivendo uma outra realidade. Estávamos numa outra condição. Eu nunca mais voltei a passar por aquilo. Nunca mais. Dali, fomos trocando daquele carro para um melhorzinho, outro melhor. E até eu chegar num ponto de tirar um carro zero, que foi uma coisa assim, fora do comum, sabe? Nunca mais aquele negócio de combustível acabar, carro quebrar, nunca mais, para a glória do nome do Senhor, eu vivi esse tipo de situação. E eu ouvi o Senhor falando comigo, nunca mais você vai passar por isso. Eu nunca mais passei. Que eu me lembro, o Fernandinho devia ter uns 8 meses. Me parece. Eu posso estar meio equivocada, mas eu acredito que ele tinha uns 8 meses. Ele não tinha mais de um ano ainda. Então, Deus fez uma obra, assim, grande, muito grande. Eu decidi crer. E assim eu tenho histórias e histórias para contar. Que eu simplesmente decidi crer que Deus podia fazer e me tirar de uma situação que tinha se tornado crônica e que parecia impossível sair de lá. Mas quando você crê, tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus. O que não é comum se torna comum. Eu falei esses dias do paralítico de Listra. O homem era aleijado desde que nascera. E quando ele creu naquela palavra que foi pregada, ele não andou inicialmente, ele pulou, ele começou a pular e andou, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Não era comum na vida dele, se tornou comum. O que não é comum na sua vida, Deus quer tornar comum. Sonhe grande, sonhe alto, como está na mensagem Isaías 54, pense grande, amplie a sua tenda. Creia, porque o que não é comum, Deus quer tornar comum na sua vida. Seja na saúde, na família. Quantas pessoas que testemunham. O comum era eu depender de parentes. O comum era eu morar de favor. O comum era eu ter que trabalhar em vários empregos. Sabe, em 2, 3 empregos. Eu tenho testemunhos de pessoas que durante a semana elas trabalhavam em 2 empregos, no final de semana ainda faziam algum tipo de bico. Então, assim, e que mudou, se especializaram em algo e passaram, algumas abriram o negócio próprio, outras, uma porta foi aberta e elas passaram a trabalhar o tempo certo, sabe, tudo, uma vida equilibrada, com bom salário, passaram a ter uma vida tranquila. E a vida começou a andar. Quantos que já contaram? Exatamente a mesma coisa que eu acabei de contar. O comum eram doenças, brigas na minha casa. Esse era o comum. E Deus mudou. Agora a paz é comum. A união é comum. A saúde. Uma vida suprida. Então, gente que conta
que aquilo que não conseguia fazer de jeito nenhum. Não conseguia fazer uma viagem, não conseguia viver nada novo, não conseguia ter um avanço pequeno que fosse. E hoje estão avançando e avançando e avançando. Tudo isso se tornou comum. Viagens, avanços, vivem a vida que um dia nem sonharam. Eu ouço isso demais, eu nem sonhei, porque eu não tinha mente para atingir o que eu estou vivendo. Quantas pessoas que contam, eu moro num lugar que antes eu prestava serviço. Eu prestava serviço. Gente, quantos eu tenho no Destinos? No Destinos. Gente que fazia o trabalho de entregador, que entregava as coisas num determinado lugar e começou a ungir e dizer, eu quero morar aqui. Um dos casos, o testemunho que nós temos no canal, do Eduardo e da Viviane, eles faziam frete num determinado lugar, num prédio, num condomínio, e ela creu e começou a ungir. Que ela não ia só prestar serviços ali, fazer fretes, que ela ia morar naquele condomínio. E começou a ungir. E ela creu. E Deus deu o apartamento e passaram a morar ali. Então, assim, eu tenho tantas histórias lindas. Tem uma história maravilhosa de uma obreira que ela comprou a casa que ela fazia faxina. Então, Deus é o Deus do impossível. Do impossível. Tudo que nós temos que fazer é crer. Mas sabe qual o maior roubo de Satanás? Esse aqui, ó. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida tão abundante, tão rica, maior e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Mas sabe qual é o trabalho de Satanás? Roubar. Por que primeiro aparece roubar? O ladrão vem para roubar. Ele quer roubar a verdade de nós. Ele quer que você acredite em mentiras. Porque se você acreditar na mentira de que não é para você, que você não vai conseguir, que você não vai atingir, que você não pode, que isso é delírio. Se ele conseguir fazer com que você acredite que não é para você, ele está roubando o seu futuro. Ele está roubando. Então ele consegue roubar o seu destino. Essa vida rica, abundante, de paz, shalom. Essa vida shalom, ele consegue roubar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Satanás quer que você acredite mesmo que você deve aceitar esse lugar de doenças, de contendas, de infelicidade, de falta de progresso, falta de avanços. Entendeu? Que você olhe ao seu redor e simplesmente se convença, todo mundo vive a mesma vida. Toda a minha família sempre viveu assim. Todo mundo vive assim. Acontece aqui com todo mundo. Eu não sou mais um.
Satanás quer que você vive na aceitação, de forma passiva, incrédula, submissa a um sistema derrotado. Entendeu? O diabo quer que você ande com a cabeça baixa. E quantas vezes eu já li aqui para você versículos que falam que o Senhor nos faz andar de cabeça erguida. Quando você lê a passagem, Paulo, do paralítico de Listra, fala que Paulo olhou bem nos olhos dele e viu que ele tinha fé para ser curado. Então, por que os olhos se cruzaram? Porque esse homem decidiu levantar a cabeça e olhar para Paulo, olhar nos olhos de Paulo. Paulo olhou nos olhos dele e viu que aquele homem estava possuído por Deus, possuído por uma fé viva, que ele cria que era possível viver algo que ele nunca tinha vivido, e ele viveu. E para mostrar mesmo o sobrenatural, ele passou a pular e a andar. E a Bíblia diz como se tivesse, assim, tão normal, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Levanta. Creia. Porque o que não é comum vai se tornar comum na sua vida. Não deixa Satanás roubar você. Porque se ele roubar a fé, se ele roubar a palavra, se levar você a acreditar em mentiras e você aceitar a mentira de que você não pode, não consegue, nunca vai sair disso, que o comum sempre será o fracasso, a derrota, a vergonha, a humilhação. Se ele convencer você disso e você aceitar essas mentiras, ele vai roubar o seu destino. Ele vai roubar essa vida maravilhosa que o Senhor está aqui apresentando para nós. E aí então ele consegue matar, ele mata a sua fé, ele mata o seu espírito. E ele destrói com tudo. Esse é o trabalho dele, matar, roubar e então matar e destruir. Ele começa roubando a nossa fé. Ele quer roubar a sua fé na palavra de Deus. Porque se ele roubar a nossa fé, ele nos mata, ele nos destrói. Mas você não pode deixar. Creia. Ouça a voz certa. Ouça a voz certa. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz da palavra. Não foi isso que o Senhor falou para Josué? Fale a palavra, medita na palavra, fica com a palavra. Porque só assim você vai conseguir cumpri-la. E então você vai ser o quê? Bem-sucedido e vai prosperar. Tudo que fizer prosperará. Leia o Salmo 112. O Senhor tem prazer na prosperidade do justo. O justo viverá pela fé. Fé no quê? Na palavra. Na palavra, porque nada é impossível para Deus. Pode ser impossível para mim. Impossível para você, mas não é para Deus. Então, se eu decido crer, eu vivo, não deixo o diabo roubar a sua fé, a sua esperança, os seus sonhos, a sua visão de futuro. Porque se ele roubar, então ele mata e ele destrói com tudo. Mas o Senhor veio para nos dar uma vida abundante, plena, uma vida shalom, mais rica, maior e rica do que jamais imaginamos. Olha isso aqui. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Vamos. Aqui nós temos duas vozes. Se você ouvir a voz de Satanás, ele vai roubar, matar e destruir. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai viver essa vida shalom, essa vida abundante,
que vai além do que você pensou, imaginou, sonhou. Ela vai além. O que não é comum hoje vai se tornar comum na sua vida. Quantos casais que o comum era? Eles viviam em briga, brigando, em confusão, contendas. O comum era a contenda. Hoje tem vivido paz, unidade. Eu tenho histórias de casais que, depois de 30 anos de casamento, falam: eu vivo hoje, nós vivemos hoje o que nós não vivemos na lua de mel, no início do nosso casamento. Por quê? Porque agora o Senhor está no centro. Creia. Creia em nome de Jesus. Aquilo que não é comum vai se tornar comum. O que hoje não é comum na sua vida vai se tornar comum se você crer. Tudo que você tem que fazer é crer. O justo viverá pela fé. Creia. E você vai ver a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que essa palavra tenha tomado a vida de cada pessoa, cada uma tenha se vestido dela, recebido, que tenham sido possuídos por essa palavra e que nenhuma pessoa consiga viver da mesma forma, ficar no mesmo lugar, pensar da mesma maneira, mas que um povo forte, corajoso, ousado já tenha se levantado no espírito e consequentemente na vida, para viver aquilo que hoje ainda não é comum, mas o Senhor está dizendo, vai se tornar comum e o nome do Senhor será glorificado. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse do impossível na vida de cada um. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que o impossível se torne possível, que não é comum se torne comum. Aliás, Senhor, que essa pessoa comece a fazer o que ela nunca fez, como se tivesse feito a vida toda. Aquilo que ela nunca viveu, que ela passe a viver como se tivesse vivido a vida toda. Eu abençoo o teu povo, que essa unção esteja sobre essa pessoa, levando ela a viver aquilo que ainda não é comum, mas pela fé vai se tornar. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos e hoje Casa Firme. Esse trabalho incrível, poderoso, transformador, que tem mudado vidas, famílias, destinos. Levante-se e venha. 25 horas, com a igreja aberta, orando e clamando. É muito poder. Esteja entre nós, conta com a gente. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.